Olá, pessoal, bom dia. Deixa eu só subir aqui o slide. Acabou que a aula de gastronomia hospitalar ficou meio grande. Eu vou ver se vai dar tempo de terminar. Espera que o slide está subindo aqui no Teams. Acho que foi esse. Falamos. Pronto, acho que a gente não falou da dislipidemia. Agora deixa eu ver como é que eu coloco isso aqui menor. Pronto. Acho que assim eu consigo enxergar melhor. Bom, pessoal, então na aula passada a gente falou de hipertensão e íamos começar a parte de dislipidemia. Dislipidemia ela tem uma característica bem interessante que é principalmente quando a gente foca nessa questão de que muitas pessoas ainda não entendem, né? Na verdade, não é nem que não entendem, nós temos muitas pessoas que cursam com a patologia, que cursam com o problema, mas que não tratam, né? Não dão encaminhamento sobre essas questões especificamente. Olha, eu digo, só fazendo um adendo, eu digo a vocês, quem não quis vir para cá, uma das coisas que eu faço questão de estar aqui é esse maravilhoso, esse ar-condicionado, minha gente. Nesse calor é surreal. Bom, então, hoje a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas cursando com esses problemas, né? Principalmente da dislipidemia, e pouca gente fala sobre isso, pouca gente dá uma visibilidade ao problema especificamente. E aí, hoje, nós temos quadros patológicos que se agravam ao longo do tempo por conta dessa patologia, mas que muita gente não fala sobre isso, né? Muita gente não comenta ou não traz expectativas sobre essa questão especificamente. Então, quando a gente fala de dislipidemias, né, a gente tem principalmente uma característica do aumento do colesterol total, isso do ponto de vista sanguíneo, né? E aí, nesse colesterol total, a gente tem as frações, que é o LDL, o HDL e os triglicerídeos. E hoje, a maior parte das pessoas ela tem um aumento do colesterol total, um aumento do LDL, uma diminuição do HDL e um aumento dos triglicerídeos, principalmente por conta de uma questão específica, que é o consumo exacerbado de carboidratos refinados, né? A gente já viu especificamente, já comentamos em outros momentos, que os carboidratos refinados têm interação direta nessa questão do aumento dos triglicerídeos especificamente, né?
E aí, no Brasil, hoje, segundo os dados do INCA e da Sociedade Brasileira de Cardiologia, praticamente 40% dos adultos eles têm problemas relacionados à dislipidemia. E essa dislipidemia, ao longo do tempo, ela evolui normalmente, né, para o quadro chamado de arteriosclerose, que é quando você tem um acúmulo de gordura nas veias e artérias. E segundo esses órgãos, praticamente 300 mil mortes por ano no Brasil são por conta desse quadro de dislipidemia. Olhe bem, esse dado é super interessante, por quê? Porque hoje em dia a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas infartando, infarto em pessoas jovens, e que muita gente vai culpabilizar vacinas e outras questões especificamente. Mas nós temos dois grandes vilões hoje em dia, né? Que é o que eu sempre comento sobre isso com vocês. Um deles é a dislipidemia, é o sedentarismo, é o consumo de carboidratos refinados, é o consumo de gorduras ruins, de alimentos de gorduras saturadas e somado a isso, né, a questão da não prática de exercício físico e os medicamentos ainda. Tem uma série de medicamentos que têm potencial de problemas relacionados à circulação. Então, olhe bem a característica que a gente tem e, em vez de a gente assumir nossa responsabilidade, a gente culpabiliza vacinas e medicamentos, entre outras pessoas. Então, só ressaltando, 40% dos adultos hoje têm LDL elevado, 300 mil mortes por ano por doenças cardiovasculares no Brasil e 30% tem redução de LDL e colesterol. Na verdade, perdão, 30% conseguiria reduzir LDL simplesmente com a dieta. Então, hoje, a intervenção nutricional é o passo mais importante do ponto de vista terapêutico para esse quadro, né? Então, a dislipidemia ela pode ser classificada em 4 tipos. Na verdade, em alguns, eu trouxe os 4 principais para vocês, que o primeiro é hipercolesterolemia isolada, que é quando você tem um aumento do LDL colesterol acima de 160 miligramas por decilitro. No caso da dieta, a gente faz a redução da gordura saturada e da trans, aumentando fibra solúvel e fitoesteróis. Hipertrigliceridemia isolada, ou seja, o aumento somente dos triglicerídeos. Então, nesse caso, olha como é interessante, e para você explicar para uma pessoa leiga, alguém que não entenda sobre isso, esse quadro especificamente, às vezes é meio complexo, que é o tratamento normalmente, a nossa intervenção é restringir açúcar simples, álcool, carboidratos refinados e focar no aumento do ômega 3. Olha como é tão controverso você explicar para uma pessoa, né, de que de que ela tem um problema de gordura no sangue e que ela vai precisar diminuir açúcar para interferir nessa gordura no sangue, para até ela entender, a gente dá um bom trabalho, viu? Dá um bom trabalho isso aí. Mas essa é a característica principal. Eu até esqueci de olhar se estava gravando. Tá gravando. A gente tinha dislipidemia mista, que é quando você tem o aumento do LDL e dos triglicerídeos. Então, você tem que fazer uma intervenção combinada, onde você restringe, do ponto de vista energético, essa dieta como um todo, né? Foca na qualidade da gordura e principalmente fibra, para que a fibra ajude a remover essa gordura do seu organismo. Na verdade, remover da dieta principalmente, né? Para conseguir excretar. E a gente tem um HDL baixo isoladamente. Então, é quando você tem um HDL menor do que 40 miligramas por decilitro, ou isso em homem e mulher é 50 miligramas por decilitro. Então, você tem que aumentar as gorduras mono e poliinsaturadas da dieta, estimular a prática de exercício físico e, principalmente, deixar de fumar. O tabagismo tem interferência direta no HDL colesterol. Então, normalmente, pessoas que fumam têm a tendência a ter o HDL colesterol baixo. Só para quem não lembra, para clarear a história, né? A gente tem o LDL, que é de low, né? Uma gordura de baixa densidade. Então, por conta dessa característica, ela acaba se acumulando nas veias e artérias de um modo em geral.
Então, ela tem essa característica específica. Já o HDL, que é de alta densidade, que é de high, ele faz o contrário. Ele retira das veias e artérias e leva para o fígado para ser metabolizado. Então, eles têm essa diferenciação dentro do processo. Um acumula na veia e artéria, fazendo a placa de ateroma, e o outro vai lá e retira e leva para o fígado. Então, por exemplo, às vezes, uma das melhores estratégias para você melhorar as consequências da dislipidemia é consumir gorduras de melhor qualidade, porque elas vão melhorar as características, na verdade, evitar que você tenha problemas por conta desse acúmulo ou desse desbalanço lipídico pelo seu corpo. Então, a gente tem essas características. E aí, quando a gente fala dessa gordura da dieta, né? O que que a gente eleva e o que que a gente protege? Então, o tipo de lipídio vai fazer toda a diferença entre os processos. Então, quando eu escolho qual é o tipo de gordura que eu estou trabalhando, que eu vou recomendar, perdão, isso altera toda a característica. Então, por exemplo, se eu quero elevar LDL, na verdade, a gente não busca isso, né? O que que eleva LDL? Normalmente, o que eleva LDL são gorduras saturadas. Então, carne gorda, manteiga, coco, laticínios integrais e gordura trans, margarinas duras, ultraprocessados, todos eles aumentam o LDL e a inflamação vascular. Então, isso é fator quase que primordial para que a pessoa tenha um AVC, um infarto ou coisa do tipo. Se você quer reduzir LDL e triglicerídeos, focar nas poliinsaturadas, mono e poliinsaturadas, principalmente aquelas que são ricas em ômega 3. Primeiro que o ômega 3 ele é um anti-inflamatório natural, né? Ele tem essa característica específica e, além disso, ele ajuda nesse processo de levar as gorduras ruins para o fígado, para que o fígado consiga colocar para fora. Então, sardinha, salmão, linhaça, chia, todas elas acabam diminuindo triglicerídeos, diminui a ação anti-inflamatória e ainda por cima tem um efeito chamado de antitrombótico, né? Que evita a formação das placas, ou caso a placa já tenha sido formada, o trombo lá na sua veia e artéria, ele vai retirar e retirando e levar de volta para o fígado. Ah, professor, então talvez a saída seja eu comer muito, se eu comer muita gordura saturada, eu comer muita gordura poliinsaturada, eu vou resolver o processo. Não, você vai tirar o processo de um lugar e levar para o outro, que aí você vai tirar das veias e artérias e levar para o fígado. Que a primeira característica que vai aparecer é a. Meu Deus, esqueci o nome agora. A gordura no fígado que me fugiu o nome agora. E aí, o que que acontece? Você vai ter uma disfuncionalidade desse órgão por conta dessa característica específica que tem. Meu Deus. Esteatose hepática. Então, você vai tirar os problemas vasculares e acabar levando para o fígado, porque você vai cursar com esteatose hepática. Se você quer gorduras mais neutras, que não interferem tanto no seu organismo, elas são as monoinsaturadas. Então, azeite, abacate, castanhas, todas elas reduzem LDL sem diminuir HDL. Então, tem um efeito cardioprotetor bastante consistente. Então, isso aí ajuda bastante na interação com o nosso organismo de um modo geral. Então, ajuda a gente a entender e ajuda a gente a melhorar a nossa saúde como um todo. Então, quando eu faço uso dessas gorduras, eu tenho essa característica aí bem importante para a preservação da saúde vascular de um modo em geral. É,
Então, essa é a característica principal que a gente tem. Um outro aliado super importante são as fibras, né? Principalmente porque essas fibras acabam reduzindo o LDL e colesterol. Elas formam um gel, esse gel bastante viscoso no seu intestino delgado, e aí esse gel viscoso vai sequestrar ácidos biliares, forçando a síntese hepática de novos sais biliares. E esses sais biliares são feitos a partir de colesterol, reduz a absorção intestinal do colesterol dietético. Então, se você comeu muita gordura na dieta, essa gordura vai ficar complexada. Junto com a fibra, vai ser mais excretada do que absorvida e ajuda a produzir propionato, que é um ácido graxo de cadeia curta, né, que inibe a síntese hepática de colesterol. Lembrando que quando se faz exame lá de colesterol, né, aquele colesterol que apareceu ali, 70% é genético. Você tem uma carga genética que expressa esse colesterol, que é produzido pelo fígado. O fígado produz o colesterol para ajudar na produção de bile, entre outras coisas, né? Na metabolização das vitaminas. Mas eu brinco que é aquela história, né? Então, por exemplo, seu exame deu 100. Ixi, escrever com esse negócio aqui é horrível. Deu 100. Desses 100, 70 é genético. E 30 vem da sua dieta. Você comeu 30, 70 já é da sua genética para dar esse resultado de 100. Mas se em vez de 30 você comeu 60, aqui vai passar a ser 140 e aqui vai ser 200. Então, apesar de 70% ser da sua dieta, ele sofre interferência direta do seu hábito alimentar. Então, não culpe só as questões genéticas como a galera faz aí, não, porque você também tem culpa nesse processo. E aí foi feita uma meta-análise, né? Alguns estudos de meta-análise, e eles indicaram que uma redução de 5 a 10% do LDL colesterol com 5 a 10 gramas de fibra solúvel por dia, você, na verdade, se você consumir de 5 a 10 gramas de fibra por dia, você reduz de 5 a 10% de colesterol, do LDL colesterol. Então, olha para você ver que praticamente é uma modificação direta, né? Então, vamos supor, se você diminui 5, consome 5 de fibra, você diminui 5 de colesterol. Então, eles têm essa proporcionalidade. Entre as fibras mais famosas, a gente começa pela prioritária de todas, que é a beta-glucana, né? Que está presente principalmente na aveia. E aí, lá na aveia, você só vai encontrar ela no farelo e no floco, que se você consumir 3 gramas por dia, reduz LDL colesterol até 5%. E isso é recomendado pelo FDA, né, que é o órgão internacional de saúde, especificamente. Então, ele já faz o que a gente chama de alegação de saúde nesse processo. Então, essa é a principal. A gente tem a pectina, que está presente na maçã, na pera, nas frutas cítricas, que aí também o FDA diz que se você consumir 15 gramas por dia, pode reduzir até 10% do colesterol. Você tem o psílio, que é o mais famosinho aí, né, que está mais na onda agora, que a recomendação é de 7 a 10 gramas por dia, que reduz LDL colesterol em até de 5 a 7%. Também é recomendado pela Associação Americana do coração, né, de questões cardiovasculares. Então, hoje ele já é vendido como suplemento alimentar de fibra para as pessoas que têm um problema ou têm necessidades. E as leguminosas, que é feijão, lentilha, grão de bico, todas elas são ricas em fibras, né, e proteína vegetal com efeito hipocolesterolemiante. Quase um trava-língua o nome desse negócio. Mas eles têm essa característica aí específica quando a gente fala desses alimentos como um todo. Em relação aos fitoesteróides e compostos bioativos, né, na dislipidemia especificamente, né, os fitoesteróides, eles têm uma característica de serem compostos majoritariamente vegetais, que fazem interferência na metabolização do colesterol no seu intestino. Se você consumir em média de 2 gramas por dia, 2 gramas por dia, você consegue reduzir até 15% do LDL colesterol, que isso é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, hoje, o que, é que a gente tem? Margarina enriquecida com fitoesteróis, que a gente tem, por exemplo, produtos como a BCL Proactive, que são enriquecidas com fitoesteróis, e a evidência é consistente, mas o custo
e o consumo do produto processado devem ser ponderados. Então, assim, não é porque ela está enriquecida com os fitoesteróis que é a melhor saída para a minha vida, não. Então, a gente tinha outras alternativas também. A gente tem fontes naturais, como é o caso das nozes, sementes, óleos vegetais não refinados e grãos integrais, que contêm fitoesteróis, só que um pouco menor concentração, e vão contribuir para uma melhoria do padrão alimentar mais saudável, além das fibras e outras gorduras boas que alguns desses alimentos têm. A gente tem o levedo de arroz, principalmente arroz vermelho, né, que contém uma substância chamada de monacolina K, que é uma estatina natural. Então, alguns estudos mostram que a redução do LDL colesterol pode chegar até 25%. E hoje tem uma regulamentação controversa no Brasil. A Anvisa classifica como alimento com restrições. Então, ainda tem essa característica no Brasil, mas fora do Brasil ela é considerada fitoesteróis, inclusive ela é utilizada como suplemento alimentar. Aí fica essa controvérsia que pode ser pela característica do arroz brasileiro ou porque a gente não tem estudos mais fidedignos ainda para trazer a comprovação. E aí todo mundo fica falando de salmão, fica falando de coisas, e eu gosto de trazer um exemplo que está aqui mais perto da gente, que a gente não valoriza, que é o caso da sardinha. Então, ômega 3 da sardinha ao suplemento. Só para vocês terem uma ideia, né? O ômega 3 de cadeia longa, que é o EPA ou o DHA, hoje é o nutriente com mais evidências para redução dos triglicerídeos. Então, reduzir triglicerídeo, a gente fala de ômega 3 diretamente. Essa é a característica principal. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, lá em 2023, recomendou não mais o ômega 3, ele recomendou sardinha, por ser um peixe rico em ômega 3, pelo menos 2 vezes na semana. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque antes disso, ninguém falava do alimento, todo mundo falava do nutriente ou do suplemento. E aí foi a primeira vez que um desses consensos específicos que falam da nossa saúde trouxe especificamente um alimento. Eu não estou falando. A gente tem um guia alimentar que é de 2014, 2014, que traz essas características, mas esses consensos que são ligados mais às características médicas raramente falam de alimento. Eles falam de patologia, falam de medicamento, falam de uma série de coisas, mas essa foi a primeira vez que trouxe isso e tal. Então, no consenso, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele trouxe que a sardinha tem efeito nos triglicerídeos que de 2 a 4 gramas por dia de EPA e DHA reduz o triglicerídeo até 50% em hipertrigliceridemias mais graves. Tem efeito no LDL colesterol, que pode elevar levemente o LDL em altas doses, mas é importante monitorar a hipercolesterolemia isolada. Então, não é só que aumenta um pouquinho o LDL, mas eu tenho que ver o quanto eu aumentei de HDL também para ter efeito similar. E é um importante anti-inflamatório. Então, por exemplo, reduz as proteínas C reativas, principalmente as do grupo S, a interleucina 6 e o TNF-alfa, que tem efeito cardioprotetor, além do lipídico. Então, só efeitos positivos. Para quem não sabe, por exemplo, pessoas obesas, elas têm um aumento, principalmente das proteínas C reativas e do TNF-alfa, né? Eu não lembro se eu coloquei aqui, mas eu estava lendo um estudo essa semana, né? Eu estava viajando e aí durante a viagem eu fico lendo algumas coisas assim, interessantes. Uma delas eu estava lendo sobre a questão do jejum, né? O efeito do jejum, principalmente em pacientes hospitalares. E aí o estudo especificamente ele trazia uma meta-análise, trazia algumas comparações e ele falava justamente o quão maléfico é o jejum para quem está em tratamento de alguma coisa. Por quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, pessoas em jejum, elas começam queimando o tecido adiposo. E a quebra do tecido adiposo gera as acetonas, de um modo geral, né? Os compostos cetônicos. E esses compostos cetônicos, eles são pró-inflamatórios. E aí, esse estado
meio que pró-inflamatório do corpo, vai complicar o tratamento, as ações que a gente tem, entre outras coisas. Então, isso que é o que focava especificamente o estudo que eu estava olhando. Então, a gente tem essas características. E aí, a Sociedade Brasileira de Cardiologia também trouxe que é interessante fazer suplementação de EPDHA, então, em até 2 gramas por dia, que pode ser feito, que pode ser feito pelo nutricionista. Acima disso, vai ter que ter uma prescrição médica. Então, normalmente o que a gente consegue comprar sem orientação é até 2 gramas por dia, e isso também pode ser observado. Mas lembrando que quando eu falo de gordura boa, a embalagem tem que ser escura e de preferência com selo do UFOS. Essa é a principal recomendação, porque senão pode ser uma gordura qualquer ali dentro, né? Eu lembro que, eu não sei se foi alguém que falou aqui na sala, ou foi um desses vídeos de TikTok ou coisa do tipo, que estava falando que a pessoa abriu uma cápsula de um desses suplementos e que o cheiro era só de azeite. Só tinha cheiro de azeite, um negócio que não prestava e tal. Aí era uma embalagem transparente sem selo do UFOS. Pode ser que seja azeite? Pode ser, não tem garantia. Mas não recomendo ninguém fazer isso, porque até porque a gente não sabe exatamente qual é o tipo de gordura que a gente coloca lá dentro e qual é o cheiro que o ômega 3 e o ômega 6 tem. Então, eu cheiro a cápsula, lembra azeite. Então deve ser azeite que tem aqui dentro. Pera aí, calma que não é bem assim que a banda toca, não. Então pode ser ômega 3 e ômega 6. E a gente que não sabe exatamente como é o cheiro dele isolado, né? Então, hoje especificamente, que é uma coisa bastante interessante, que é isso aqui, ó. Aumentar a proteína da nossa dieta. Então, a gente pode aumentar principalmente proteína vegetal, versus a proteína. Aumentar principalmente proteína vegetal, que isso vai ajudar bastante. Mas, especificamente, eu trouxe aqui esse estudo que ele compara, né, a proteína vegetal versus a proteína animal. E aí ele fala da importância da proteína vegetal, já que uma vez, para mim consumir proteína animal, a gordura vem junto, né? Porque eu não como a carne pura. A carne, ela vem com a gordura do animal, e a gordura do animal é a gordura saturada. Então, a substituição parcial de proteína animal por proteína vegetal é uma das melhores estratégias para alcançar um melhor perfil lipídico. Então, por exemplo, dentre os produtos de proteína animal, a gente tem carne e laticínio de um modo em geral, né, dos vegetais, soja e nozes. Então, a proteína animal aumenta a LDL, tem gordura saturada, mas tem também ferro M. Proteína vegetal abaixa LDL, a gente tem fibras e antioxidantes e com menor risco cardiovascular. Então a gente tem essas características, mas em compensação a gente, por exemplo, tem ferro não M, que é de menor biodisponibilidade, né? Então, a proteína de soja merece destaque, principalmente quando a gente falou, né, do UFOS, de outros locais como o FDA, que reconhece que 25 gramas de proteína de soja dentro de uma dieta pobre em gordura saturada pode contribuir para a redução do colesterol, do LDL colesterol, entre outros. E aí eles trazem alguns exemplos como o tofu, o edamame, o tempê e as bebidas de soja, que são opções práticas e acessíveis que a gente consegue consumir. Então, ele traz esse marco, essa característica aí especificamente. Outros padrões alimentares que são cardioprotetores, né? Ou também chamado em alguns artigos como cardioprotegentes, né? Então, eles trazem que. Deixa eu aparecer um negócio com ruído. Enfim. Então, hoje, o foco do nutricionista ele tem que trabalhar a mudança do padrão alimentar da pessoa e não a dieta como um todo. Acho que quando você muda o padrão para começo de conversa, isso já ajuda bastante na melhoria do quadro. Então, dieta do Mediterrâneo, né? Onde a gente recomenda o consumo de azeites, pescados, oleaginosas, frutas, hortaliças, leguminosas e vinho com moderação. Então, pode reduzir em até 30% os problemas cardiovasculares. E aqui tem alguns estudos onde traz essa informação. A gente tinha dieta DASH adaptada, né? Que é mais eficaz para dislipidemia, porque ela reduz LDL e colesterol em até 10% e melhora o perfil global, especialmente associado à restrição calórica.
A gente tem a plant-based, né, que é baseada em proteínas vegetais, reduz o LDL colesterol em até 30%, e hoje é uma crescente dentro dos estudos e das recomendações brasileiras e mundiais. E ainda tem o dieta do portfólio, né, que é a combinação de fibras solúveis, proteínas de soja e fitoesteróis mais oleaginosos. Consegue também reduzir em até 30% o LDL colesterol e é comparável a doses baixas de estatina para melhoria do quadro. Então, gente, estatina, para quem não sabe, são medicamentos que a gente toma para poder baixar o colesterol. Então, olha para você ver a importância que tem alguns desses quadros nessa melhoria do estado de saúde dessas pessoas. Então, falando especificamente da dieta do portfólio, que eu acho que é a mais diferente de todas entre as que a gente comentou até aqui, né? As outras todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento, mas essa a maioria das pessoas não conhece ainda ou não tem informações suficientes sobre elas. Então, é uma estratégia poderosa, mas ainda é muito subestimada. Ela trabalha em 4 pilares especificamente. O primeiro pilar são fibras solúveis, então o aumento de 10 gramas de aveia por dia. Pode ser aveia, pode ser psyllium, pode ser leguminosa. Proteína de soja, 25 ou mais gramas por dia. Pode ser tofu, edamame, bebida de soja. Fitoesteróis, 2 gramas por dia, margarinas enriquecidas ou fontes naturais, e oleaginosas, 30 gramas por dia, nozes, amêndoas ou castanhas, de um modo geral. Eu só fico sempre chateado com uma coisa, especificamente. O povo recomenda sempre oleaginosas. Nozes, amêndoas, castanhas, e nunca coloca uma oleaginosa super comum que a gente tem, que é o amendoim, né? Que eu fico assim, me perguntando por que que não se usa tanto. Eu vou até anotar aqui que eu vou fazer uma comparação do perfil lipídico do amendoim. Para comparar depois, que quase ninguém fala. Fala de trocentas outras coisas, mas especificamente do amendoim a gente não fala. E aí, como a gente tinha comentado, né? A gente tem uma diminuição podendo diminuir até 30% do LDL colesterol em 4 semanas, se você aderir a essa dieta. De onde é que vem essa informação? A gente tem 2 locais especificamente que trazem essa informação. Primeiro, a Sociedade Brasileira de Cardiologia em 2023. Mas, gente, pasmem. Em 2003, já tinha um artigo publicado lá na JAMA, né, que é uma revista super importante a nível internacional, que fala dessas questões de saúde ou questões cardiológicas. Já falava sobre isso. Então, já trazia essa informação, né? 20 anos antes da Sociedade Brasileira de Cardiologia trazer também essa informação. Uma coisa que é interessante é, é de que, para vocês verem que, às vezes, esses estudos e essas informações não são coisas momentâneas, né? A gente não consegue ter uma resposta agora. Por exemplo, aquela pesquisadora do Rio de Janeiro que falou da polilaminina, por exemplo, ela passou a vida inteira dela estudando sobre a polilaminina. Então, não foi uma coisa que ela deitou e acordou para saber dessa informação. Não, ela vem estudando ao longo de um período de um tempo aí especificamente. Então, levou 20 anos
para o Brasil, através da Sociedade Brasileira de Cardiologia, trazer essa informação, né, que subsidiava o nosso negócio. Do ponto de vista da técnica dietética, como é que eu faço um planejamento de cardápio eficiente para esses casos de lipidemia? Então, a gente começa pelo método de cocção, onde a gente vai preferir assar, grelhar, cozinhar no vapor, evitando sempre frituras em óleos, frituras em óleo de modo geral, principalmente porque quando se faz isso, a gente gera ácidos graxos trans e compostos oxidados. Então, eu quero evitar especificamente essa característica. Você tem que escolher óleos melhores, né? Azeite de oliva extra virgem para uso frio. Frio. Gordura boa não nasceu para ser aquecida, né? A gente fala isso desde técnica dietética 1 lá para vocês. A gente não pode aquecer gorduras boas porque ela perde a característica dela. Então, os consensos trazem falando do óleo de canola, do óleo de milho para cocção em altas temperaturas. Evite óleo de coco em excesso, porque ele também é rico em gordura saturada. E aí eu volto a falar para vocês, né? Do ponto de vista desses compostos oxidados, especialmente, o melhor ainda é o óleo de soja para frituras, né? Do ponto de vista nutricional, o óleo de milho ele ainda tem um equilíbrio melhor entre essas recomendações. Eu nunca gosto de recomendar óleo de canola, porque, como eu falei para vocês, é um produto sintético, né? Eu ainda brinco que, assim, se você for parar para pensar, o óleo de canola, ele é um ultraprocessado, é um produto que eu sempre digo assim, ultraprocessado, ele quer imitar a natureza, mas ele está bem longe disso. Canola é a mesma coisa, ele quer imitar soja, mas ele não é soja. Que é o que eu já falei para você. Alguém já viu um pé de canola por aí? O que é canola? Né? Alguém já parou para olhar? Então, assim, eu nunca recomendo óleo de canola para ninguém, porque eu tenho um certo cisma com isso. Sempre preferir proteínas magras, né? Se possível, reduzir a gordura aparentemente que aparece, né? Isso de pele de aves e de outras gorduras de modo geral. Priorizar peixe, de preferência 2 vezes na semana. E leguminosas como substituto proteico, né? Pelo menos 3 vezes na semana é interessante. E no caso dos laticínios, substituir os integrais por versões desnatadas ou semidesnatadas, que vai reduzir gordura saturada sem perder cálcio e proteína, que é normalmente o que a gente está buscando de um modo em geral. Algumas polêmicas interessantes na dislipidemia, né, em relação ao que o mercado vende e o que tem de evidência científica para essas polêmicas de um modo em geral. Então, por exemplo, ovo e colesterol, que é uma polêmica extremamente revisitada, né? Bate e vira, o pessoal aparece falando alguma coisa aí sobre ovo e colesterol. Então, a restrição severa de ovos não tem mais o mesmo respaldo científico, né? Um estudo publicado em Harvard no ano de 2020 indica que até um ovo por dia não aumenta o risco cardiovascular em indivíduos saudáveis. Porém, para diabéticos e pessoas que já têm problemas com colesterol, a moderação ainda é recomendada. E isso traz também. Peraí, minha gente, porque tá tendo um BO aqui. Deixa eu só responder logo isso aqui.
Eu vou tirar essa. Tirar essa lá que tu pede. Não. Pronto. A outra coisa é óleo de coco. Vilão ou mocinho, né? Vilão ou aliado. Então, apesar da gente ter uma campanha massiva falando de óleo de coco, né? A gente precisa lembrar que óleo de coco, ele é rico em ácido láurico, beleza? Que é um ácido graxo saturado. E que isso pode elevar LDL e colesterol. Então, a Associação Americana, né, do Coração, de Problemas Cardiovasculares, em 2017, ela deixou explicitamente não utilizá-lo como alimento funcional. Então, óleo de coco não é alimento funcional. Olha quando vocês fizeram técnica dietética, né, alguns anos atrás, alguns semestres atrás, eu já falava isso para vocês. E esqueçam a história de óleo de coco. O óleo de coco é bom para quê? Para que não encravar pelo. Perfeito. Fora isso, esqueça óleo de coco, galera. Então, tem essa característica. E aí, tanto o CFN, que é o Conselho Federal de Nutrição, como o Conselho Federal de Medicina, segue a mesma orientação. A gente tem notas técnicas falando sobre isso. Óleo de coco não é alimento funcional, então não é aliado nosso para nada, a não ser para questão estética. Manteiga ou margarina? Qual é o pior? Isso faz parte das perguntas que fazem para vocês quando a gente passa no vestibular. Começa as perguntas a partir daí, né? Então, as novas formulações que a gente tem de margarina sem gordura trans são mais seguras do que as antigas, mas o excesso de saturados da manteiga ainda é preocupante. Então, a recomendação atual é moderação em ambas e priorizar o azeite. Então, qual é melhor, manteiga ou margarina? Nenhum dos dois. Azeite de oliva extra virgem cru, que eu já até falei com vocês, né? Congela um pouquinho de azeite e usa ele como manteiga, que inclusive fica muito bom. Uma das coisas que eu recomendo todo mundo fazer é o azeite que você vai usar esse mês, você comprou mês passado. Então você faz o quê? O azeite que você comprou mês passado, no dia que você comprou, abre ele, bota alho dentro, bota alecrim ou bota qualquer erva que você queira e deixa um mês maturando. Aí, quando você for usar no outro mês, o sabor tá assim, gente, ó, maravilhoso. Aí você congela um pouquinho e usa ele como manteiga. Fica muito bom. Então, uma recomendação interessante aí. O que a gente tem de publicações recentes e guias sobre dislipidemia? Então, em 2019, a gente tinha a diretriz, né, da ESC e da EAS com metas de LDL mais rígida para muito alto risco, acima de 55 miligramas por decilitro. Então, uma dieta citada como base do tratamento, ele traz esse direcionamento. 2021 tem um guideline para risco cardiovascular, onde reforça o padrão alimentar saudável, principalmente focado em dieta do Mediterrâneo e dieta DASH, antes da terapia medicamentosa. Então, a pessoa chegou lá no consultório, está com colesterol alto, vamos mudar o padrão alimentar primeiro para depois pensar em medicamento. Então, foi essa a recomendação aí desse estudo, né? 2023 foi feita a atualização das diretrizes brasileiras de dislipidemias pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que incorpora a dieta do portfólio, né, ômega 3 e redução de ultraprocessados como estratégia de primeira linha. Então, foram os dois principais. Inclusive, na próxima semana, vocês sabem que às vezes a gente faz experimentos, né, com a família, com a gente e tudo mais. Por exemplo, eu agora estou tomando espirulina para ver os efeitos. Trabalho com espirulina há tanto tempo e nunca tomei, nunca usei. Recomendava, falava dela, usava em alimentos, mas nunca tomei ela como alimento funcional. Aí estou utilizando agora para ver e eu estou querendo começar essa dieta do portfólio, né? Como eu conheci ela nos últimos estudos especificamente, é interessante para poder testar, né? Em 2024, a The Lancet, né, criou uma comissão de saúde cardiometabólica, onde essa comissão especificamente trouxe que aponta que a dieta como principal determinante modificável do risco cardiovascular em países de baixa e média renda. Então, essa comissão especificamente disse
né, que se a gente quer melhorar o risco cardiovascular, a gente tem que começar pela dieta especificamente. Hoje, o nutricionista, ele tem ferramentas diversas para trabalhar, mas no futuro ele vai precisar dominar tecnologia e múltiplos ômicos, né? Que são as múltiplas alternativas para esse processo. Então, nutrigenômica e nutrigenética, né? A gente tem um polimorfismo com ApoE e PCSK9, onde esses metabólitos genéticos especificamente, né? Esses genes especificamente determinam a resposta diferente à dieta. Então, tem determinadas pessoas que, mesmo que você modifique a dieta delas, não vão responder diretamente à modificação da dieta. Então, eu preciso entender a genética dela para saber exatamente onde eu interajo. Tem até um estudo interessante sobre isso. Eu vou colocar no Class para vocês verem, né? Deixa eu até botar aqui também na minha lista de pendência. Hum, e, quando terminar aqui, eu coloco. É... Então, eu entendendo melhor a genética da pessoa, eu vou entender melhor como é que eu intervenho, né, sobre a dieta, sobre o padrão alimentar, entre outras coisas. A gente vai ter que trabalhar também com a questão da microbiota e os lipídios, né? Disbiose intestinal está muito associada à inflamação vascular e dislipidemia. Então, pré e probiótico, eles vão ser usados como ferramentas terapêuticas, que a gente já tem várias evidências que falam sobre isso, né? E a gente tem cada dia mais estudos trazendo esses aspectos. E uma coisa que a gente não tem como negar, que está aqui posta para a gente utilizar, é a inteligência artificial na nutrição. Então, a gente tem plataformas de inteligência artificial para análise do padrão alimentar, predição de respostas lipídicas e personalização de planos alimentares. Então, hoje é uma tendência irreversível para o nutricionista clínico especificamente entender sobre essa questão. Tanto que eu estou fazendo parte de um grupo onde a gente vai não só direcionar, como regular quais são as inteligências artificiais que o nutricionista pode e deveria utilizar e quais são os cuidados que a gente tem que ter quando a gente usa a inteligência artificial. Por exemplo, quando você sobe o prontuário de um paciente para inteligência artificial, você sabe que ali ele tornou o prontuário público, né? E você sabe que ele tornou público a partir do momento que você deu o ok quando você estava fazendo o cadastro na plataforma lá atrás. Então, outras pessoas podem ter acesso ao dado daquele paciente que você subiu lá. Então, aquilo não é dado público. Você pode responder sobre isso. Então, a gente vai começar a orientar os nutricionistas sobre essas questões especificamente. E alguns fatos inusitados sobre a nutrição e as doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, por exemplo, antocianinas e pressão arterial. Então, hoje a gente já sabe que o consumo regular de mirtilo, mais ou menos 150 gramas por dia, reduz a pressão arterial sistólica em 5 miligramas de mercúrio. E aí foi feito, e essa informação foi retirada desse estudo clínico, né, randomizado, publicado pela ACJN em 2019. E as antocianinas melhoram a vasodilatação dependente do endotélio. Então, assim, mais 150 gramas de mirtilo por dia, não sei vocês, mas eu acho que para a gente aqui no Nordeste é meio difícil, né? Primeiro que a gente não acha um negócio fresco, pelo menos eu nunca vi. Segundo que comer congelado, acho que só um suco, né? Um negócio de uma vitamina, enfim, vai. Mas é a informação que eu tô trazendo para vocês. Relação entre colesterol e chocolate, né? Tem agora a moda aí, né? Tá muito em alta a história do sabor chocolate agora, né? Mas tem estudos que trazem que chocolate amargo, né? Acima de 70% de cacau contém vários tipos de flavonoides e esses, por sua vez, melhoram o perfil lipídico e reduzem a pressão arterial. Mas cuidado, porque tem que ser acima de 70%, né? E lembrar que chocolate ao leite vai ter uma interação, porque o leite ele inibe a absorção do flavonoide. Então, não vai influenciar muito
mesmo que você consuma. Então, o chocolate ao leite não tem o mesmo efeito. Tem que ser chocolate sem leite para ter o efeito aí dos flavonoides. O nosso famoso feijão. Feijão preto, hoje, ele é considerado um alimento funcional, mas ainda é muito subestimado. Porque feijão preto é rico em fibra solúvel, tem uma boa quantidade de proteína vegetal e é rico em antioxidantes. Então, ó, só coisa boa. Então, reduz LDL e colesterol, reduz triglicerídeos e é mais barato que qualquer suplemento alimentar no mercado. Se bem que nessa última alta agora, depende do suplemento, mas ainda é uma boa opção para a gente utilizar. Então, tá bom. Então, a gente tem ainda essa possibilidade. Somado a isso, a gente tem o uso de ervas desidratadas, né, ou ervas frescas em substituição ao sal, que a gente tem testes sensoriais que favorecem a gente nesse processo. Então, foi feito um estudo de análise sensorial que mostram que após 8 semanas de dieta hipossódica, os receptores gustativos se readaptam, né? E os pacientes passam a perceber a comida sem sal como suficientemente saborosa. Então, a gente tem uma adesão melhorada significativamente com o tempo. Então, diminui o sal da dieta, passa um período aí, ó, com essa diminuição do sal, vai chegar um tempo que você não vai sentir falta do sal e você vai perceber o verdadeiro sabor já a dieta como um todo, né? Então, quando a gente integra a prática, a integração prática do processo, hipertensão e dislipidemia, no mesmo paciente, o que a gente tem, né? A hipertensão e a dislipidemia, todas seguem a mesma recomendação. Dieta da ácida mediterrânea, focada na redução do sódio, reduzir consumo de gordura saturada, aumentar fibra, aumentar ômega 3, utilizar ervas e especiarias e, de preferência, mais potássio, se você entender um pouco mais da saúde desse paciente. Por quê? Porque potássio, lembrem que eu não posso ter nenhuma fragilidade renal, porque ele também pode causar problema lá. Então, a gente tem essa característica. E aí, lembrar que a dieta do Mediterrâneo ela emerge, né, como padrão alimentar mais eficaz nesse contexto, pois atua simultaneamente na pressão arterial, no LDL colesterol, nos triglicerídeos, na inflamação e na resistência insulínica, com altíssima palatabilidade e aderência. Gente, meu sonho tipo assim, minha meta de viagem internacional, tem já, eu quero ir para Disney, eu quero ir para Flórida, eu quero ir para não sei para onde. O meu é Grécia. Começa pelo nome, né? Ícaro. Começa daí. Segunda coisa é a comida. Minha gente, aquela dieta, aquelas coisas, aqueles azeites, eu fico assim babando naquele negócio. Então, eu não sei como a gente não. Primeiro, eu acho que hoje o brasileiro ele tem dificuldade de aderir a uma dieta dessa um pouco mais pelo custo, né? São coisas que atualmente têm a tendência a serem mais caras. Mas a gente tem opções que são mais em conta aí dentre as opções todas que tem nessa dieta. Então, a gente tem essas possibilidades. Hoje, o nutricionista ele vai trabalhar como dentro das doenças crônicas. Primeiro, fazendo avaliação nutricional, onde ele conhece o paciente, né? Especificamente do ponto de vista de hábitos e do ponto de vista físico. Ele precisa monitorar e acompanhar com retornos regulares para avaliação da adesão. Ajuste no plano e análise laboratorial para ver se está fazendo efeito. Do ponto de vista de prescrição dietética, a gente tem um plano alimentar individualizado, baseado em evidências, culturalmente adequado e economicamente viável. E focar na educação alimentar, onde a gente traz orientações sobre técnicas de preparo, leitura de rótulos, substituições inteligentes e planejamento de refeições. Então, a gente tem todas essas características aqui focada no nosso trabalho
enquanto nutricionista. Na leitura do rótulo, ter atenção à RDC 429 de 2020 e a 75 de 2020, né? Onde a gente adotou aquele modelo de advertência frontal para favorecer o entendimento dos pacientes, né? E o nutricionista deve capacitar o paciente em fontes ocultas de sódio e gordura saturada, tamanho da porção versus quantidade consumida e alegações nutricionais enganosas, como zero gordura, que é diferente de mais saudável. Não é porque não tem gordura que ele seja melhor. Então, entender, né? Hoje, vai ter aquela advertência na frente, por exemplo, em alto, se for sódio, acima de 600 miligramas por porção, que isso é 20% do valor diário, açúcar adicionado acima de 15 gramas por porção no sólido ou 7,5 gramas por porção no líquido, gordura saturada acima de 6 gramas por porção em sólidos ou 3 gramas por porção em líquidos. E aí essa é uma ferramenta importante de educação alimentar e nutricional, que a gente consegue ver isso. Somado a isso, gente, eu gosto sempre de chamar, de trazer para vocês a questão como é o nome do aplicativo chamado Desrotulando, né? Por exemplo, lá em casa, meus pais usam muito isso. Tá na dúvida? Abra o celular, abra o aplicativo, leia lá o QR Code, o código de barras do alimento com o aplicativo, que ele vai te dar uma análise completa daquele alimento ali. Então, para quem é leigo, faz muita diferença entender sobre aquele alimento. É importante deixar claro, né, que alimento funcional e nutracêuticos nessas doenças crônicas não transmissíveis, a gente tem algumas evidências que são bem controversas sobre isso, né? O que a gente tem de consistente? Beta-glucana, fitoesteróis, ômega 3, psyllium e proteína de soja. Então, a gente tem reconhecimento por vários órgãos das alegações de propriedades funcionais deles, principalmente focado na dislipidemia e na hipertensão. Então, esses alimentos são muito bons para essas características. O que a gente tem de evidências promissoras, mas ainda inconclusivas hoje em dia? Que estão seguindo o caminho delas, mas até então, até esse momento, a gente não tem uma característica bem fechada sobre elas. Levedo de arroz vermelho, alho em suplemento, coenzima Q10 e berberina. A gente tem estudos promissores, mas com tamanho amostral limitado, heterogeneidade metodológica ou falta de estudos de longo prazo na população brasileira. Então, assim, a maior parte dos estudos assim, pode fazer bem, mas é interessante outros estudos para sedimentar a informação. Então, ainda está inconclusivo. E o que a gente tem de evidência insuficiente ou contrária? Óleo de coco para melhoria do perfil lipídico, colágeno para pressão arterial ou chá verde isolado. Então, em hipercolesterolemia grave, o entusiasmo popular supera amplamente a evidência científica disponível. Então, não tem efeito especificamente esses alimentos. Quais são os desafios que a gente tem hoje em dia no tratamento dietético, né? Começa primeiro que alguns estudos mostram que, ao longo prazo, dietas hipossódicas, hipolipemiantes e a adesão a essas dietas é muito baixa, né? Entre 30% a 50% em 12 meses acabam deixando essa dieta. Então, o comportamento alimentar é complexo e multideterminado. E o nutricionista moderno ele vai precisar incorporar ferramentas psicológicas de comportamento para fazer. Está carregando aqui. Agora tá. Agora não. Agora tá. Então, sempre fazer entrevista motivacional, né? Teste de comunicação centrada no paciente, que explora a ambivalência e o aumento motivacional intrínseco na mudança alimentar. Metas graduais, objetivos específicos, mensuráveis e realistas, que aumentam a percepção da autoeficácia e melhora a adesão progressiva, e contexto sociocultural, considerar a disponibilidade financeira, cultura alimentar regional, por exemplo, acarajé, moqueca baiana, rotina alimentar é fundamental e adesão real no cotidiano. Então, assim, passar coisas que não faz parte do hábito alimentar das pessoas
é saber que a adesão àquela dieta não vai ser tão expressiva assim, né? E aí, por exemplo, no contexto baiano, tem algumas coisas que são bastante desafiadoras do ponto de vista regional. Primeiro, substituir caldo industrializado por tempero baiano caseiro, cebola, alho, coentro, cebolinha e pimentão. Então, tem efeito bastante positivo. Usar azeite de dendê com moderação. Uma colher de sobremesa por preparação. Gente, fica bom. Essa história de tacar dendê no negócio, inclusive, vocês sabem que se usar demais acaba ficando ruim, né? É de moderado para menos. Valorizar camarão seco lavado para reduzir sódio, mantendo o sabor. E sempre que possível, incorporar pimentas frescas para substituir sal. Então, a gente pode adaptar receitas tradicionais com técnicas hipossódicas, preservando a identidade cultural. Vocês sabem até melhor do que eu isso que vocês viram na prática, né? Acho que, não sei se é nessa disciplina ou em técnica 1, que o não é nessa aqui que vocês fizeram o vatapá de arroz. Inclusive, eu lembro de Rafaela postando o vatapá de arroz que ela reproduziu em casa. E aí fica muito bom a depender da característica, a depender do objetivo que você quer, né? E aí, se você entende do que você está trabalhando, o bom nutricionista ele vai atuar, ele vai ter uma atuação culturalmente competente, sem descaracterizar as preparações. Então, ele vai recomendar as preparações, mantendo a característica como um todo, né? Então, o que, que a gente tem de síntese, né? De estratégia dietética para hipertensão e dislipidemia? Reduzir sódio, então menos de 2 gramas por dia, preferindo ervas e especiarias. No caso das fibras, preferir solúveis, 10 gramas por dia, das leguminosas da aveia. Gordura de qualidade, principalmente ômega 3 e azeite, é extremamente estimulado, né? Proteínas vegetais, leguminosas e nozes, padrão DASH de Mediterrâneo, onde a gente tem dieta do Mediterrâneo, e a DASH com características alimentares bastante significativas para esses quadros, e evitar alimentos ultraprocessados, né? Reduzir os ultraprocessados de modo geral, principalmente açúcar branco, entre outras recomendações. O que, que a gente tem de perspectivas futuras clínicas das doenças crônicas? Hoje, a gente tem uma dieta baseada em evidências populacionais, DASH, Mediterrânea, portfólio, guia baseados em grandes estudos epidemiológicos de um modo geral. Nos próximos 5 anos, vamos começar a trabalhar microbiota como alvo terapêutico, né? Probiótico, prebióticos e simbióticos, realizando modulação intestinal para melhoria de pressão arterial e lipídios no via eixo intestino-cérebro. Nos próximos 10 anos, a nutrição de precisão, que são prescrições baseadas em genômica, metabolômica e microbiômica individualizadas. O cardápio vai ser focado no DNA das pessoas. E o futuro é a inteligência artificial e nutricionista aumentados, né? Então, sistemas de inteligência artificial para análise contínua do padrão alimentar, wearables metabólicos e telenutrição personalizada com escala populacional. Então, só características positivas para esse processo. Aqui são as principais referências que a gente utilizou para esse quadro. E aí, né, sempre aquela velha frase, que o alimento seja o teu remédio, que o remédio seja o teu alimento lá de Hipócrates. Faz muito sentido. Vamos para a próxima agora. Deixa eu ver se é essa. Está carregando. Ó, exatamente. Peguei o celular para olhar aqui, tinha uma, trocentas mensagens no grupo de notícia. Aí a primeira é: candidata a Miss infarta e morre à véspera de concurso. 27 anos. Então, para vocês verem que
Isso é bastante... Essa característica é bem importante hoje em dia, né? Vamos para a gastronomia hospitalar, pelo menos falar uma parte aqui, deixa eu ver. A gente ainda tem aqui 40 minutos, dá para a gente falar algumas coisas. Confesso a vocês que a gente ainda deixa muito a desejar sobre a gastronomia hospitalar, porque a gente não tem um direcionamento tão eficiente sobre esse processo, né? A gente não tem questões relacionadas a isso que, que ajudem o trabalho nutricionista. Eu acho que a gente forma pouco e a gente entende pouco ainda sobre essa questão. A gente sempre fica dependendo de uma outra pessoa para falar sobre essa questão especificamente. Então, eu acho que a gente tem que se empoderar mais, a gente tem que buscar mais processo formativo, porque hoje eu tenho vários alunos que se formaram e nunca mais fizeram curso nenhum. Fizeram uma especialização. Muitos não trabalham na área da especialização e vida que segue. Não fazem mais nada. E, gente, hoje em dia, se você não se atualiza, a gente vai ficando para trás, né? Eu sou uma pessoa que gosto de estudar, estudo por prazer. E eu brinco assim, eu quero chegar num patamar da vida que eu só estudo o que eu quero. Tem coisa que eu estudo que eu sou obrigado a dar aula daquilo dali. Então, eu tenho que ver o que é que tem de novo, o que é que tem de informação, o que é que tem sobre aquela questão especificamente. Outros não. Eu já vou estudando porque faz parte do meu cotidiano isso. Então, por exemplo, coloque na rotina de vocês a leitura de artigos, né? Um artigo na semana, um resumo na semana e tal, para a gente começar a aprimorar sobre isso. E uma outra coisa que eu gosto muito de ler, que principalmente para quem aí é muito viciado em celular, que não é meu caso, especificamente, né? Inclusive, por exemplo, tem determinadas épocas, feriados, coisas assim que eu passo longe. Às vezes eu peço até desculpa. Eu lembro que teve um dia que alguns de vocês estavam falando comigo. Aí eu fui ver a mensagem já tarde da noite por conta disso, né? Eu tava off mesmo. Mas uma coisa que eu gosto bastante de ler, eu tava falando foi disso, é o LinkedIn, né? Você digita lá o assunto e vai vir postagens sobre aquilo. Eu estava vendo um artigo publicado por Dan, inclusive, né? Que acho que vocês conhecem ele não como Dan, mas como Whitesberg. E aí o Whitesberg ainda está atualmente publicando bastante coisa. Ele publicou um livro, agora em fevereiro, se eu não me engano, né? Falando sobre o comportamento do profissional na saúde de pacientes com doenças crônicas e tal. Então, assim, olha para vocês verem que e aí no LinkedIn traz informações sobre o livro, né? Coisas que são bastante interessantes. Se a gente quiser, a gente vai lá aprimorar. Mas vamos lá falar da gastronomia hospitalar. Então, hoje, principalmente, o objetivo que a gente tem. Deixa eu pegar minha canetinha. O objetivo principal que a gente tem da gastronomia hospitalar é que, além dos nutrientes, a gastronomia hospitalar ela vai ser focada na humanização do cuidado e na dignidade do paciente através do sabor, né? Aquela história de que comida de hospital é ruim, a gente não precisa disso. Lembra de um vídeo que eu passei para vocês lá no início da disciplina sobre o hospital das clínicas, né? A mulher, inclusive, disse assim: o repórter pergunta para a paciente: e aí, a comida aqui tá boa, igual a da sua casa? Ela, não. Aí ele, por quê? Porque tá sem sal? Ele, não, porque lá de casa é ruim. A daqui tá melhor do que a de lá, que ela disse que não sabia cozinhar. Então, para vocês verem que a gente tem possibilidades da comida ser boa, né? Mesmo com as limitações, com os problemas que a gente tem. E o que que eu quero? Recuperação ativa. Aceitação alimentar é o primeiro passo para o sucesso terapêutico. Então, se o paciente aceita bem a dieta, ele vai sair dali mais cedo, porque o alimento é bastante importante. Eu lembro que quando era criança, eu sempre brinco, gosto de falar sobre isso, né? Que toda mãe fica assim: ô meu filho, coma mais um pouquinho, só mais uma colherinha, coma só não sei o quê. Lá em casa já chega, levante da mesa, já comeu demais. Era o oposto de tudo isso. Somado a isso, tem uma outra questão que é o seguinte: a gente estava doente, minha mãe tudo podia, era tipo, todo mundo odeia o Cris. Curava com xarope, com chá, com um negócio assim, e eu indo. Se você desse febre
Ou se você não quisesse comer, aí minha mãe desesperava, dizia, não quis comer, o negócio é grave. É grave, agora eu me preocupei. Para vocês verem como era. Então, assim, a gente nunca teve nenhuma complicação assim muito grave, porque mantinha o hábito alimentar normal. Então, hoje, a técnica dietética, do ponto de vista de influência na nutrição clínica, a gente vai buscar transformação, porque eu vou ter que transformar a prescrição clínica em uma refeição palatável e atrativa, que às vezes é difícil, viu? É difícil, principalmente pacientes que têm uma maior restrição. A gente vai falar no decorrer da disciplina, no nosso segundo período, que são as restrições que a gente tem, por exemplo, para pacientes que são que possuem doença renal crônica, né? Por exemplo, aí nesses casos a gente tem uma série de restrições. Então, conseguir oferecer uma dieta para um paciente desse e que ele tenha uma boa aceitação é bem complexo do ponto de vista de aceitação, de melhoria e tal. Então, a gente precisa transformar essa prescrição clínica nessa dieta palatável e atrativa. Eu tenho que garantir segurança para essas pessoas, né? Onde a gente tenha que ter uma dieta isenta de problemas microbiológicos e com exatidão nos ingredientes, porque às vezes a depender da quantidade, né? É como um veneno, né? A dose é que vai fazer diferença nesse processo e aceitabilidade, onde eu vou precisar ajustar texturas, sabores, superar o que a gente chama de anorexia hospitalar, que é o que você não querer comer lá porque você está internado. Então, faz parte do processo. Eu lembro, gente, que eu perdi um tio recentemente para um câncer. E aí eu lembro que ele tinha muito problema para comer, né? Daquele estado de debilidade e tudo mais. E aí eu paguei um nutricionista para ele, um nutricionista oncológico para atender ele. E aí eu lembro que uma das recomendações que o nutricionista fez foi: antes do senhor se alimentar, o senhor vai botar água na boca, bochechar, né, a água, assim, por pelo menos 2 minutos, cuspir, aí o senhor vai comer. Gente, a aceitação da dieta dele melhorou substancialmente só por uma técnica como essa. Porque pelos medicamentos que ele utiliza, tem um termo técnico para isso, eu não vou me lembrar, não. Mas ele ficava com, segundo ele, que era um gosto estranho na boca. E aí o que o pessoal da área clínica chama de acre metálico, né? E aí, quando ele comia, ele achava ruim, porque aquele gosto estava impregnado na boca dele. Então, ele fazia esse bochecho de água para limpar as papilas gustativas para conseguir comer. Ele melhorou substancialmente. Meu tio foi para casa em estado terminal, me dizendo assim: olha, 15 dias. E nesses 15 dias, virou 2 meses e meio. Por quê? Porque a gente foi investindo nessa qualidade de vida dele, né? Que já era uma situação debilitante, a gente não tinha que fazer muita restrição. A gente só fazia restrição em coisas que a gente via que podia dar ruim, né? A depender do que a gente fosse ofertar. Então, a gente tem que ter uma padronização, principalmente do ponto de vista sensorial, onde a gente faz uma reprodutibilidade da mesma qualidade em todos os turnos de produção, que isso é algo que influencia muito a depender do turno, modifica consideravelmente a dieta dessa pessoa. Apelo visual, cores e formas que vão estimular apetite, aroma e sabor, né? O uso estratégico de bases aromáticas naturais. Aqui em Salvador ainda tem uma outra problemática. O povo acostumou a comer comida muito quente. Então, a comida que vem pelando fogo para comer, e aí no hospital a gente não consegue alcançar uma característica como essa, né? No hospital a comida às vezes demora, dependendo da enfermaria, demora um pouco de chegar. Então, nem sempre chega quente lá. Então, é um fator também que interfere consideravelmente aí na dieta. Uma ferramenta importante que a gente tem do ponto de vista de gastronomia hospitalar é algo que a gente viu lá em técnica dietética no terceiro semestre, que é a ficha técnica de preparo. Então, hoje, um dos melhores indicadores do ponto de vista da gastronomia hospitalar para manter a qualidade da preparação, porque ela vai te dar o custo unitário, per capita e modo de preparo. Então, eu padronizo o meu preparo para que não tenha muita variação em relação aos turnos, em relação à mudança de unidade, entre outros especificamente. Então, a gente tem isso
bem claro em relação a essas possibilidades aí do processo. Do ponto de vista de produção, né, a ficha técnica ainda vai te dar um cálculo real, que é a diferença entre o planejado e executado na cozinha. A gente faz pesagem para monitorar perdas e ganhos no processo de cocção. E a biodisponibilidade, onde a gente consegue preservar, a gente pelo menos busca preservar a maior parte das vitaminas e minerais das nossas preparações. Então, a gente trabalha para que isso aconteça da melhor forma possível, para garantir uma aceitação melhor, uma preservação dos nutrientes, entre outras questões. Então, isso traz diversas informações sobre esse preparo em relação ao todo, né? Em 2026, foi publicado um estudo que trouxe que a técnica dietética ela precisa ser focada na manutenção dos compostos fitoquímicos através do calor prolongado. Inclusive, a gente acabou de falar agora na aula de doenças cardiovasculares que a gente precisa desses fitoquímicos, mas a depender da técnica de cocção, a depender da forma de preparo, eu perco a maior parte desses fitoquímicos. Então, como é que eu preservo melhor? Cocção rápida a vapor, uma das possibilidades. Controle do pH para cores mais vivas e minimização da oxidação lipídica. São técnicas específicas que eu vou buscar para manter a qualidade nutricional da minha dieta como um todo. Hoje a gente tem uma técnica utilizada chamada de sous-vide dentro da gastronomia hospitalar, que é uma cocção a vácuo, né? Que vai melhorar a suculência de carnes e dieta de textura modificada, com padronização térmica, né? Garantindo segurança alimentar absoluta e retenção máxima do sabor. Basicamente é você colocar o alimento dentro desse saco plástico, como está aparecendo aí na imagem. Você coloca, depois que o alimento está dentro do saco plástico, você submete ele ao vácuo. E depois que esse alimento foi submetido ao vácuo, você coloca para cozinhar dentro dessa água quente aí. Então, nesse processo, você vai cozinhando o alimento ainda dentro do vácuo com ervas e especiarias e temperos em geral. E isso potencializa muito o sabor. Gente, peixe feito nessa técnica é surreal de bom. Vocês não têm noção de como fica tão perfeito a preparação. Então, ajuda muito no processo aí como um todo. Entre as publicações melhores dos últimos tempos, a gente tem essa aqui, que é de Causolari, em 2024, que ele trouxe sobre a gastronomia hospitalar e o impacto clínico. Então, o estudo dele trouxe que o uso de técnicas culinárias pode reduzir a rejeição das dietas em até 20%. E aí, você tem um aumento de 20% no consumo energético. Então, você diminui 20% de perda e você pode aumentar até em 20% a aceitação e a ingestão dos nutrientes especificamente. E você consegue ter uma melhor percepção do serviço que está oferecendo ali para aquelas pessoas. Passou dois. A gente tem uma outra evidência que é de Bolognese, em 2026, com o estudo desse ano, que ele trouxe que essas estratégias gastronômicas aceleram a alta hospitalar, reduz o estresse psicológico relacionado à doença e tem menos desperdício da bandeja devolvida intocada. Porque é comum, às vezes, o paciente internado, né, ele não tocar na dieta, ele não quer, tá ali naquela situação, não tô afim e tal, e acaba não tocando. Pronto. Então, o estudo trouxe essa característica específica para vocês verem que é bastante interessante quando a gente associa, né, os resultados a prognósticos
e técnicas específicas que a gente faz. Porque muitas vezes a gente acha que o que a gente faz dentro dessas estratégias que não tem muito resultado. E eu digo a vocês, né, que a depender do paciente, o resultado é muito expressivo. Eu já comentei outras vezes para vocês, por exemplo, se a gente trabalha com pacientes de doenças infecto-contagiosas, por exemplo, né? Colocar aí um paciente com AIDS, né? Nem com HIV, com AIDS. Ele vai ter uma resposta à sua terapia nutricional muito clara. Então, faz parte do nosso trabalho especificamente. Esse negócio fica... alguns outros estudos trouxeram que a melhor aceitação alimentar impacta diretamente na recuperação volêmica e imunológica do paciente, com 15% menos permanência. Então, você demora, fica menos tempo internado no hospital. Porque hoje em dia, gente, antigamente as pessoas tinham muita ideia assim: ah, fica no hospital para melhorar logo e poder sair. Hoje não. Hoje o entendimento médico é que o paciente melhorou, está apto para ir para casa. Ele manda logo para casa. Porque o hospital, a possibilidade de pegar infecção, de ter outras complicações é muito grande. Então, quanto menos tempo ficar no hospital, para característica médica, é melhor como um todo. Que a gente tem de atualização do IDDSI, que é a Iniciativa Internacional de Padronização de Dietas para Disfagia? Então, por exemplo, eles trabalharam muito a questão da textura, com a padronização global de 0 a 7 para sólidos e líquidos. Então, não é só aquelas consistências da dieta que a gente viu, é qual o nível dentro das consistências especificamente. Foram feitos testes práticos com uso de garfos e colheres para validar a consistência e a segurança na disfagia com prevenção crítica de broncoaspiração. Gente, em hospital, broncoaspiração eu vejo assim que como uma coisa que eles observam como inadmissível. Então, trabalhar a todo custo para que isso não aconteça, para não ter problemas lá, porque broncoaspirou, a chance de fazer infecção respiratória é muito grande. Então, é trabalhar para que não tenha nada relacionado a isso. A gente tem que a estética hoje influencia muito. Então, alimentos pastosos que preservam a identidade visual do ingrediente. Essa cenoura, ela tá pastosa. Ela foi preparada no modo que ela está pastosa, mas ela mantém a identidade visual dela. Eu estou vendo que isso aqui é uma cenoura, especificamente. Eu acho que também não deveria ser para tanto, né? Porque, em geral, raramente a pessoa vai comer uma cenoura nesse formato, né? A gente come ralada, come cozida, mas assim inteira, eu pelo menos não vejo, a grande maioria das pessoas não comeu. Alguns comem, né? Em geral, não. E aí mantém a estrutura e a característica em geral da preparação. E aí tem um termo que eles usam muito quando falam de gastronomia hospitalar, que é dignidade alimentar. O paciente volta a reconhecer o que está comendo, diferente de quando tem consistência lá prejudicadas. Hoje a gente tem um guia alimentar, publicado desde 2026, do CFN com Asbram, que traz diretrizes para o banimento do ultraprocessado em hospitais, foco em comida de verdade in natura, e resgate da culinária brasileira regional. Desde 2012, se eu não me engano, é que a maior parte dos hospitais aqui em Salvador, na sexta-feira, já oferece comida de azeite. Então, já começa a fazer parte dessa ideia de melhorar o perfil, melhorar a característica do paciente para
a aceitação dessas dietas. Como é que a gente substitui o ultraprocessado da dieta do hospital? Primeiro, peraí. Colocar a bala na boca para poder melhorar a garganta. Primeiro, o uso de caldos caseiros, trocar os cubos industriais por fungo de vegetais, é uma das primeiras coisas. Ter processo de panificação interna, pães artesanais com fermentação natural ajudam nesse processo. E no caso das sobremesas, frutas é uma das melhores técnicas, né? Em vez de você oferecer gelatina artificial. Então, a gente caminha para esse quadro especificamente. Hoje, a gente tem uma recomendação que é a busca do umami natural. Como é que é essa busca? Primeiro, através da reação de Maillard, onde você promove reações de caramelização, sendo que essa caramelização ela é controlada para dar profundidade de sabor. Então, é você deglaciar a carne, por exemplo, ao máximo possível na panela. Depois que você deglaciou ela o máximo possível, você vai usar aquele fundo ali deglaciado, o queimadinho, para fazer a preparação de algumas coisas. Então, hoje, isso interfere bastante na aceitação e melhoria dessa aceitação como um todo. Usar alguns ingredientes que são focados nesse umami especificamente, como tomate, cogumelo, queijos curados, como fonte de glutamato natural. Então, a gente tem o glutamato natural, que estão presentes naturalmente nesses alimentos aí, né? Que ajudam muito nesse processo. E fazer algumas reduções, por exemplo, concentração de sabores através da evaporação técnica. Então, eu consigo melhorar a aceitação ao longo do tempo. Eu vejo que aqui em Salvador tem muita gente que eu gosto de feijão dormido, feijão do outro dia. Por quê? Porque nesse de fervendo, como diz minha avó, vai apurando o sabor. Então, eu vou ganhando melhorias a partir dessa técnica especificamente. Então, eu tenho algumas possibilidades melhoradas em relação a isso como um todo. Bom, hoje, o que o nutricionista vai precisar dominar para melhorar esse quadro? Primeiro, o que eles chamam de botânica culinária, onde é você entender desde o nascimento do alimento até o momento do consumo. Você entendendo isso, você vai entender como é que aquele alimento ele se processou para chegar até aquele consumo. E aí, hoje, uma das principais características para entender essa botânica é para reduzir o sódio. Então, preferir ervas frescas no final da cocção. Por exemplo, uma coisa que a gente já faz bastante aqui, né? Depois do alimento estar quase pronto, vai lá e coloca um cheiro verde, outra coisa. Especiarias torradas para liberar os óleos essenciais. Por exemplo, uma das coisas que eu vejo o povo muito fazer, às vezes, em restaurantes é pega a pimenta do reino, aí antes de usar a pimenta do reino, antes de moer a pimenta, dá uma esquentadinha nela na frigideira, e aí depois que ela está quente, é que faz o processo de moagem dela especificamente. Então, é uma outra possibilidade. E a gente tem que usar infusões em óleos vegetais especificamente, né? Que foi aquilo que eu falei para vocês há um tempo atrás sobre a questão do azeite. Então, pegar o azeite de oliva, colocar dentro desse azeite alho, alecrim ou qualquer outra especiaria que você queira e deixar um tempo ali em infusão para depois você utilizar ele. Então, com isso, você realça o sabor da preparação do ingrediente, especificamente do azeite, e com isso o uso dele vai acabar sendo mais forte e você reduz sal,
reduz outros temperos especificamente na utilização. Hoje a gente tem uma controvérsia muito comum quando fala da gastronomia hospitalar, que é o uso de alimentos processados em vez de suplemento. Porque, primeiro, quem pensa na praticidade vai considerar que suplementos industrializados são rápidos, né? São mais fáceis. Eu quero bater proteína. Em vez de eu fazer não sei quanto de bife, não sei quanto de carne, não sei o quê, tomo um whey, tomo um negócio lá, uma cápsula, tomo um negócio, adianta muito lado. Então, é prático, é rápido, mas é um ultraprocessado, né? Quase ninguém pensa sobre isso ou fala sobre isso, que suplementos alimentares, hoje em dia, eles são produtos que são ultraprocessados. Em relação à qualidade, suplementos artesanais oferecem fitoquímicos e melhor sabor do que os industrializados. Por exemplo, gente, eu não sei como vocês tomam uns glutamina da vida, um negócio assim que é muito ruim. Até a creatina em pó. Meu Deus, que negócio. Porque assim, eu tenho um problema com consistência, como eu já falei para vocês, né? Tomar uma creatina, misericórdia, é muito ruim, gente. Eu fico assim, tomando na marra. E hoje, um dos grandes dilemas que a gente tem, que é o custo de mão de obra versus o custo do produto industrial. Porque, por exemplo, na hora que eu vou comer um produto industrializado, comprar um produto industrializado, o custo da mão de obra está embutido ali, só que ele fez uma grande quantidade. Então, o custo é diluído, ele acaba caindo o valor. Se você vai fazer um produto, a depender da disponibilidade dos ingredientes ou da técnica, acaba sendo muito mais caro. Então, isso também está relacionado a esse aspecto de aceitação aí do produto, oferecimento, entre outras coisas, especificamente. O que a gente pode focar na suplementação artesanal? Primeiro, focar em alimentos de alta densidade, né? Uso de gorduras boas e proteínas naturais para enriquecer preparações. É igual? Não é igual, né? Vai depender muito da característica que você tem aí. Por exemplo, eu vi um vídeo, acho que de Vitor, ontem, falando sobre que vai se dedicar ao fisiculturismo. Para chegar especificamente ao objetivo dele, se ele for pensar numa suplementação artesanal, a quantidade de comida tem que ser absurda. E junto com isso, eu ainda tenho que fazer combinações que favoreçam a melhor absorção e metabolização desses produtos como um todo. Então, entender quais são os objetivos, quais são as técnicas e direcionamentos especificamente. Em uma dieta convencional, para uma pessoa que não tem objetivos muito altos, a gente consegue. E pensar sempre na personalização do processo, né? Fazer um ajuste exato de sabor conforme a preferência do paciente. Porque tem coisa, minha gente, que o povo prescreve, que é assim, horripilante, para não dizer outra coisa, né? Então, pensar também nessa característica como um todo aí do sabor. A gente tem um ponto que é bastante focado hoje em dia, dentro do que é recomendado de um modo em geral para o ano como um todo, que é a parte de sustentabilidade. Hoje se pensa na sustentabilidade, tem uma coisa que breca a sustentabilidade, que é o custo. Inclusive, dentro do Conselho Federal de Nutrição, tem uma comissão só para entender a sustentabilidade, as mudanças climáticas dentro do mundo da nutrição. Porque está aí, está posto para a gente. A gente todos os dias vê tragédias, vê mudanças que acontecem em alguns locais e a gente não tem interação direta com isso, porque não está acontecendo com a gente. Mas caso Deus o livre aconteça, a gente tem que ter estratégias para atuação especificamente, né? Por exemplo, hoje aconteceu um terremoto no Japão de 7 graus na escala Richter. Então, assim, é um evento de grande magnitude e que a gente precisa entender como isso interfere nas nossas vidas como um todo. A gente está vindo de uma tragédia climática em Minas Gerais, a gente está vindo de uma tragédia climática em São Paulo, né? Pelo menos foram as duas últimas, mas acontece a todo momento. E a gente tem que pensar como é que isso impacta nossas vidas. Então, o que a gente tem de estratégias? Primeiro, zero waste, que é aproveitamento de cascos e talos em caldos nutritivos e você usar esse caldo no preparo dos alimentos. Lá em casa, eu tenho um hábito assim. Todas as cascas e talos que eu obtenho,
eu guardo na geladeira para um preparo de alguma coisa. Então, por exemplo, vou fazer o almoço. Primeira coisa que eu boto no fogo é uma panela grande, cheia de água, com esses cascos e talos. Com essas cascas e os talos. E aí, a água dessa casca e talo ali fervendo é o que eu uso para colocar nas preparações. Vou fazer um feijão. Qual é a água que eu vou botar no feijão? Das cascas e dos talos. Vou fazer um arroz. Qual é a água que eu vou botar no arroz? Das cascas e dos talos. Então, acabo utilizando dessa forma. Do ponto de vista de embalagem, o desafio plástico descartável, pensando na biossegurança. Então, por exemplo, agora eu vejo muita gente falar da questão de sacolas plásticas serem pagas. É uma estratégia que eu gosto, mas o ponto que eu questiono é, não sei se vocês sabem, mas a lei diz que você paga a sacola no supermercado, mas a sacola tem que ser biodegradável. Não é aquela plástica convencional de antigamente, não. Então, eu pago por uma sacola biodegradável. Então, tem que olhar muito bem se o supermercado está oferecendo essa sacola biodegradável mesmo, né? Principalmente esses maiores. E tem uma coisa que se fala muito hoje, que a gente ainda entende pouco, que é a questão da pegada de carbono, né? Que é a compra de produtores locais para os hospitais para facilitar, né, esse deslocamento, essa oferta, né, e essa a indisponibilidade regional de preparações. Então, a pegada de carbono ajuda muito nesse entendimento. Então, a técnica dietética aplicada reduz o desperdício desde o preparo, através de cortes precisos que aumentam o rendimento, de compostagem de resíduos orgânicos e monitoramento de sobra limpa e retroexército. Para quem não sabe, aqui a maior parte dos produtos que vocês manipulam no laboratório, né? As cascas e os talos que são produzidos, eles são enviados para a composteira que a gente tem aqui. Então, tem uma composteira que fica ali perto do laboratório de microbiologia, e esses cascos e talos que vocês produzem no laboratório vão para dentro dessa composteira. A ideia é que depois esse composto produzido ele seja utilizado ali no Instituto de Saúde para a gente fazer não é tipo não é horta a palavra não, mas é fazer tipo um canteiro de plantas medicinais para que os próprios pacientes do Instituto de Saúde possam utilizar. Então, plantar um capim-santo, uma erva cidreira, que aí passei lá para o Instituto de Saúde, pega umas 2 folhinhas e leva para casa para você fazer seu chá especificamente. Então, são essas as possibilidades. Lembrar que a comida é a única parte do hospital que o paciente ainda não reconhece como a vida normal. E eu preciso mudar isso para que ele consiga enxergar aquela comida como uma comida comum, como uma outra qualquer que possa estar inserida no dia a dia dele. Bom, hoje a gente tem uma nutrição mais personalizada, onde nesse processo como um todo, né, o uso da inteligência artificial na cozinha ajudam a pensar essas restrições e as preferências alimentares, sugerindo preparações, entre outras coisas. A gente tem a nutrigenética, né, que são as dietas mais ajustadas ao metabolismo individual de cada pessoa, além de feedback em tempo real. Né? Diversos hospitais, gente, tem um dispositivo dentro do quarto, onde o paciente, logo depois que ele termina, ele já coloca ali o que, que ele gostou, o que, que ele não gostou, qual é a característica de avaliação da dieta que ele está tendo, que ele está recebendo especificamente. Então, a gente tem uma automação que garante a precisão técnica em grandes volumes de preparações, como forno combinado inteligente, dosadores automáticos de nutrientes e rastreabilidade total via blockchain, que ajuda muito nesse entendimento dessas possibilidades. Então, por exemplo, os dosadores automáticos de nutrientes ajudam a você colocar exatamente a quantidade que é recomendada para cada paciente. Então, isso automatizado ao longo do percurso. Então, a gente tem essas possibilidades aí dentro do percurso que ajuda a gente a entender essas questões. E hoje a gente trabalha muito com a gastronomia sustentável e focado nas PANCs, que são as plantas alimentares não convencionais. Então, a gente, quando for buscar diversidade, a gente acaba introduzindo as PANCs para enriquecimento de fibra e minerais. São os dois principais pontos que a gente tem. Algumas dessas PANCs, gente, ela tem proteína também.
Mas lembra que são proteínas vegetais, não são proteínas de alto valor biológico, e tem algumas coisas aí interrelacionadas, mas em geral elas têm essa característica. Por exemplo, a moringa. A moringa tem proteína também, mas é uma proteína vegetal. Eu tenho que saber. Eu tenho que saber com o que eu combino, entre outras coisas. E tem a plant-based, que são proteínas vegetais como alternativa sustentável e saudável para essas ofertas, né? Hoje está surgindo cada vez mais um nutricionista como chefe, principalmente não chefe de cozinha, mas do ponto de vista de liderança e que ele pode compartilhar com outras profissões. Então, ser uma liderança híbrida, né? Do ponto de vista da gestão clínica somada à maestria culinária. Eu posso juntar os dois? Posso. Hoje a gente tem um título que é o profissional. Não é coach o nome, não. Tem um outro nome especificamente que me fugiu agora da memória o nome, mas ele ajuda na compra, na administração do dinheiro, de uma série de coisas, inclusive vai no mercado fazer a feira do mês. Mas o nutricionista, enquanto chefe, ele vai buscar sempre as competências para ter uma alta performance do serviço e, com isso, uma melhor comunicação com a equipe da cozinha, focando sempre, né, nessa alta performance, nos resultados, e especificamente quando eu quero em relação a essas possibilidades como um todo. Então, eu vou buscar essas estratégias para garantir o oferecimento de um serviço de qualidade propriamente dito. Então, do ponto de vista de habilidade prática, que a gente precisa pelo menos entender, a gente tem uns cortes que vocês viram lá em técnica 1, né? Que aí vai ter um domínio técnico para padronizar do ponto de vista visual e do tempo de cocção. A própria cocção, onde eu preciso entender que o que funciona com calor seco, o que funciona com calor úmido, o que funciona com métodos combinados, para priorizar o nutriente e a estética daquela preparação e a finalização do prato, que é a arte de montar o prato para encantar o paciente, que é o tal do garde-manger, né? É a jardinagem na cozinha, que muita gente não domina. Por exemplo, peraí. Por exemplo, é uma coisa que eu não domino. Garanto comida boa, saborosa, mas bonita são outros 500. Então, a arte de montar o prato, de enfeitar o prato, de fornecer uma preparação que ganhe os olhos antes, faz parte da técnica, que inclusive tem cursos específicos para isso. Então, hoje, a gente precisa entender que a ciência e a arte, elas trabalham juntos na cura dos pacientes. Então, o futuro da nutrição hospitalar é a união indissociável entre a técnica dietética e a gastronomia. Se eu trabalho essas duas coisas juntos, eu vou alcançar objetivos mais próprios, né? Aqui estão as principais referências que nós trabalhamos hoje, que eu falei aqui nessa aula especificamente. E, meu muito obrigado. Bom feriado para vocês. Um ótimo final de semana, né? Porque eu só vejo vocês agora na outra. E até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, prof. Valeu, Fernanda.